Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui pelo canal do Dedicação Delta no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca essa grande oportunidade, se inscreva no canal, acione seu sininho de notificações, porque todo vídeo novo, e não é novidade, praticamente todos os dias temos vídeos aqui pelo canal do YouTube com muito conteúdo para aprimorar o seu conhecimento. E mais, gostou do vídeo? Clique aqui e curta o nosso vídeo para a gente fortalecer o canal e ter cada vez mais vídeos colaborativos para você que deseja ter sua aprovação em concurso público e especialmente concursos públicos das carreiras policiais. Como sempre, nós estamos aqui hoje no nosso alvo certo, e nosso alvo certo, ele tem um foco, ser objetivo e ser assertivo naquilo que vem ser objeto de prova de vocês. Hoje nós vamos falar de progressão de regime no cumprimento de pena, uma temática muito importante, envolve um pouco de direito penal, envolve também legislação penal especial, que a gente fala aí que é a LEP, que é a Lei de Execução Penal, que envolve uma parte de processo também, o processo penal. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui para aprimorar os seus conhecimentos, falando um pouco de progressão, falando de regressão de regime, progressão de regime, benefícios, enfim, alguns assuntos em algo certo muito importantes aí para você. Rapidinho essa aula, ela tem um pontinho de injeção. Entrega para você o conteúdo e você sai aí felizão da sua vida. Vamos lá, para compartilhar a tela com vocês aqui, mas antes vamos falar de uma temática que é a progressão de regime, que nós estamos falando depois que o sujeito, efetivamente, ele fez o quê? Ele foi condenado. Se uma pessoa foi condenada é porque ele teve a pena dosada. Dosimetria da pena é uma temática envolvendo diretamente o direito penal. Por mais que o juízo venha impor essa pena através de um procedimento próprio, esse procedimento está previsto no artigo 68 do Código Penal, que vai falar do critério trifásico para dosar essa pena, critério trifásico para aplicar uma pena. Então, portanto, o juiz primeiramente vai estabelecer uma pena base, baseado ali nas suas circunstâncias judiciais. Então, ele estabelece essa pena base. Na sequência, ele vai avaliar as circunstâncias atenuantes e agravantes daquele crime previstas em lei. E, por fim, ele vai também aferir as causas de diminuição e as causas de aumento de pena. Ao final, com este cálculo, ele vai conseguir chegar a uma pena que será imposta àquela pessoa que deverá cumprir essa pena, ou seja, aquele que é o condenado. E é sobre essa pena que a gente pode falar de eventual progressão de regime. Porque se for imposta uma pena a uma pessoa, através do tempo ela poderá progredir o seu regime. Vamos lembrar dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Vamos supor que uma pessoa está no regime fechado, depois de um certo período, depois de um certo percentual da pena dela sendo cumprida, ele vai para um regime melhor. Se ele estava no fechado, ele vai para um regime semiaberto. Se ele estava no semiaberto, ele vai para um regime aberto. E a consequência é que esse sujeito retorne à sociedade. Não temos uma pena no Brasil de caráter perpétuo. Em razão disso, nós precisamos estabelecer critérios de progressão. O critério de progressão, ele também observa a ideia de individualização da pena. Vamos retomar? A individualização ela pode ser feita primeiramente pelo poder legislativo quando ele vem cominar uma pena a um determinado crime. Exemplo, crime de furto simples. A pena é de reclusão de 1 até 4 anos. Então, estabelecemos um marco que nós vamos chamar de pena cominada ao delito de furto, lá do artigo 155 caput do Código Penal. É dentro dessas balizas ali que o Poder Judiciário poderá atuar falando de uma dosimetria da pena. Tudo bem? Saímos deste pacotão de falar dessa dosimetria da pena, primeiramente através do poder legislativo criando esta pena. Aí um segundo momento que a gente está falando da individualização judicial ou judiciária é quando o juiz de fato aplica aquela pena observando a pena cominada àquele crime, tá certo? E num terceiro momento, é claro que uma pena cominada ela pode ultrapassar
o valor, o montante dela ali, numa eventual causa de aumento de pena. Mas não é objeto dessa aula aqui de hoje. Num terceiro momento em que a gente fala de individualização da pena, ou seja, nós temos uma individualização por parte do poder legislativo, nós temos uma individualização quando o juízo vai lá e aplica aquela pena, dosa aquela pena, e nós temos também uma terceira fase, que é a individualização na execução penal, porque cada condenado deve ter critérios específicos, distintos, individualizados para a execução daquela pena. Pois bem, traga para mim, vamos compartilhar a tela. A gente agora vai trabalhar com uma temática muito importante, que é a progressão de regime. Estabelecidas essas balizas iniciais, sabendo a dosimetria da pena, sabendo do princípio da individualização dessa pena, vamos ver o que a gente tem de novidades aqui. Quando a gente falou de individualização da pena, já tinha até adiantado o tema, portanto, a gente falou do legislativo, judicial e da execução penal. Do legislativo, ele vai estabelecer uma pena para ser cominada no preceito secundário do crime. Na judicial é uma pena a ser dosada, por isso que a gente fala de dosimetria da pena, tá certo? Dá uma olhadinha depois no artigo 68 do Código Penal, importante de consulta, tá bom? E depois nós vamos para a famosa execução penal, e a gente lembra da lei de execução penal. Quando a gente vai no nosso famigerado artigo 5º, que vai trabalhar com os direitos e garantias constitucionais, direitos e deveres constitucionais, que são inclusive cláusulas pétreas, no seu inciso 46, ele diz expressamente que a lei regulará a individualização da pena e ela adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens e valores, perda de bens, multa, prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Essas são as penas previstas na Constituição Federal. Agora, e o tal da progressão de regime? Como a gente já tinha adiantado, é uma mudança que ela é gradual do condenado de um regime mais rigoroso, vamos supor, o fechado, para um regime que seria mais brando, vamos supor, para o semiaberto. Professor, posso pular de uma vez do fechado para o aberto? Não, isso é chamado de progressão per saltum. Isso não é permitido no Brasil, tá? À medida que ele vai cumprindo a pena, portanto, ele tem um bom comportamento, analisados os critérios legais, inclusive o quantitativo, né, que ele vai cumprir dessa pena, ele poderá fazer a progressão dessa sua pena, progressão do regime. Mas um detalhe importante, tá? Por que eu preciso ter essa progressão? Pessoal, vem cá. Esse indivíduo que está preso, ele vai retomar a sociedade em algum momento. Então, mais do que lógico é que esse regime seja progressivo. Então, ele está no regime fechado, você vai para um regime semiaberto, que tem suas características próprias. Você está no semiaberto, você cumpriu determinada etapa, tem um comportamento adequado, então você vai para o regime chamado de regime aberto. Isso é progredir, para que você possa retomar ao convívio social de uma maneira mais adequada e socializável. Então, por isso que nós temos a progressão de regime. Então, você visa a ressocialização do indivíduo. Vamos lá? O caráter penal, ele tem um caráter retributivo, lembrando a teoria absoluta, e tem um caráter preventivo. E na prevenção especial positiva, nós temos a ideia da ressocialização, preparando esse sujeito para o retorno à sociedade de forma positiva e também produtiva. Ele é produto do meio, gente. Precisa voltar para esse meio de uma maneira melhor, claro. Vamos lá. Os regimes de cumprimento da pena de privativo de liberdade, eles são fechado, semiaberto e aberto. O artigo 33 do Código Penal já nos adianta esse papo. Ele fala o seguinte, olha, as penas privativas de liberdade
deverão ser executados de forma progressiva. Olha a progressão de regime aqui. Beleza? E olha que isso aqui foi reformado em 84, né? 1984. Segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas hipóteses de transferência para o regime mais gravoso. Esse aqui é a regressão, que também é possível. Inclusive a regressão per saltum, ela é possível, tá? Então vamos lá. Se uma pessoa tem uma pena superior a 8 anos, de acordo com a lei, regime fechado. Se uma pessoa ela é não reincidente e tem uma pena superior a 4 e não exceder, ou seja, não for maior do que 8, o regime é o semi. Está escrito errado aqui, depois coloca inverter ali, né? Semi-aberto. Então, nós temos o regime semi-aberto. Aqui tem uma ressalva. Tem uma ressalva aqui que nós vamos colocar ela daqui a pouquinho. Eu vou colocar ela de uma vez. A súmula 269 do STJ, ele fala o seguinte, olha que interessante isso aqui. Vamos supor que o cara ele é reincidente, mas tem circunstâncias favoráveis. Será que poderia esse sujeito, ao invés de já cair no regime fechado, ele pegar um regime semiaberto? Olha aqui que a súmula vem nos dizer. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto. Para quem? Para reincidentes condenados com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Olha que interessante essa súmula. Porque veja só, se o cara pegou uma pena até 4 anos, ou seja, não exceder a 4, o que é a mesma coisa de falar que é uma pena igual ou inferior a 4 anos, tá certo? Se ele for reincidente, ele já cairia diretamente no fechado. E a súmula veio regular isso. Falou, peraí, tem uma coisa errada. Não seria muito lógico fazer isso. Eu estou enquadrando esse mesmo cara como se ele tivesse tomado uma pena entre 4 e 8 anos. Então a situação mudou. Falou, não vai ser assim não. Então o que nós vamos fazer aqui a partir de agora? Vamos pensar de uma maneira diferente. Se esse condenado ele tem uma pena que é admissível a adoção do regime semiaberto a reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. A pena dele não é superior a 4, mas ele é reincidente. Ele, em tese, iria para o fechado, porque se eu olhar aqui a parte de baixo, condenado não reincidente a uma pena que não excede a 4 anos, regime aberto. Então, se ele fosse reincidente, ele já teria que cair no fechado. Então, essa súmula de número 269, ela veio regular essa situação, permitindo que esse reincidente caísse no regime semiaberto, desde que as circunstâncias judiciais fossem favoráveis. Sacar o esquema? Por isso que é importante ler lei, mas também conhecer de súmulas, de jurisprudência, de julgados, né? E o regime, o outro regime, a reclusão, detenção. Nós temos também, gente, só para lembrar aqui, prisão simples. Mas prisão simples é para quem? Contravenção penal, tá? Contravenção penal. Mas, vamos lá. O regime, a reclusão, que é o regime que vai estar nos regimes fechado, semiaberto e aberto, pode ser qualquer um deles. Então, eu posso pegar uma reclusão em regime aberto? Pode. Pode pegar uma reclusão em regime semiaberto? Pode. Pode pegar uma pena de reclusão em regime fechado? Também pode. Tudo vai depender do quantitativo dessa pena. Se a pessoa é primária, se não é primária, tá? E a detenção, meu povo? A detenção não pode começar no fechado. Ela pode ser semiaberto ou pode ser um regime aberto. Mas e numa eventual regressão de regime, que inclusive pode acontecer per saltum, uma detenção pode ser no regime fechado? Aí pode, tá bom? Voltemos aqui. Quais são as regras do regime fechado, semiaberto e no aberto? Vamos lá. No regime fechado, meu povo, o estabelecimento é de segurança máxima ou média.
O condenado fica sujeito ao quê? Trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. O trabalho do preso é obrigatório, gente? O trabalho do preso é obrigatório, do condenado. O trabalho do preso condenado, ele é obrigatório. Ah, mas e se ele não quer trabalhar? Falta grave. Tá certo? O trabalho em comum dentro do estabelecimento, isso para o regime fechado. Agora, é possível o trabalho externo no regime fechado? É. Aonde? Serviços e obras públicas, que podem ser realizadas por órgãos da administração direta, pela administração indireta, vamos lembrar? Administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações, consórcios públicos em forma de associação e também pode ser através de entidades privadas. E aqui nós temos que tomar algumas cautelas contra a fuga, obviamente. Está no regime fechado, né? Agora, e o regime semiaberto? Quais são as regras dele? Primeiro, a ideia é de se ter colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Primeiro, vamos ter o quê? Trabalho em comum durante o período diurno. Pode trabalhar externamente? Pode, pode. É admissível o trabalho externo? É admissível frequência em cursos supletivos profissionalizantes de ensino médio ou de ensino superior. Isso é para quem? Para quem está em regime semiaberto. Agora vamos ver as regras, né, do regime aberto. Pessoal, regime aberto. Primeiro, casas de albergado aqui, tá? Regime aberto é que se baseia no sistema de autodisciplina. Esse sujeito está com o pé na rua, tá certo? Então ele tem que ter senso de responsabilidade. E então ele vai exercer ou vai estar nesse regime aberto fora do estabelecimento e sem vigilância. Deverá trabalhar, frequentar curso, exercer atividade autorizada, permanecendo, aí detalhe, recolhido durante o período noturno e também nos dias de folga. Essas são as regras do regime aberto. É o mais softzinho de todos, né? O condenado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser transferido de regime se pratica fato que é definido como crime doloso ou se frustrar os fins da execução ou, se podendo, não pagar a multa que foi cumulativamente imposta em sua condenação. Essas são as regras do regime aberto. Mas nós não vamos parar por aqui. Nós temos que saber como é que eu vou progredir de regime. E aqui está. A lei de execução penal ela vai falar dessa execução progressiva. E, portanto, nós temos hoje percentuais. Vou lembrar que antes eram frações, gente. Antigamente falava de 1/6, falava de 2/5, falava de 3/5 quando eram crimes hediondos. Hoje nós não falamos de fração, à exceção de uma, que é o de 1/8 para mulher. Mas nós vamos colocar uma situação específica a ela daqui a pouquinho. Mas vamos para o padrão? Qual é o padrão, meu povo? Vamos lá. Primeiro ponto. 16% vai ser para quem? Sujeito que é primário e o crime não tem nem violência nem grave ameaça à pessoa. Ah, mas e se for primário e foi crime de dano? Gente, crime de dano é crime de violência ou grave ameaça à pessoa? Como regra, não. Então, nós não estamos falando num crime de dano como regra, tá? Para excluir essa possibilidade aqui, beleza? Então, o crime de dano seria incluído nessa possibilidade dos 16%, porque não tem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Como regra. Agora, vamos aumentar esse percentual? Gente, lembrem-se que isso aqui é uma situação lógica. Se eu comecei sem violência, eu vou continuar sem violência. O que eu vou mudar? Se ele era primário ou reincidente. Então, vamos lá. 20% se ele for reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por enquanto, paramos no 20%. Então, aqui, se vocês forem ver, que até rapidinho de mudar uma progredir de regime. Imagina que uma pessoa pegou, por exemplo, 5 anos de pena. Tá certo?
20% desses 5 anos equivale a 1 ano. Se ele estava 5 anos, o regime dele, como regra, vai ser o semiaberto, se ele era um primário. E se ele for reincidente, ele vai pegar o regime fechado. Tá certo? Lembra lá das regras da reincidência? Aqui, olha como é que presta isso aqui. Então, ele está no regime fechado. Mas ele cumpriu 1 ano, ele já pode ir para o regime semiaberto. Essa que é a sacada, tá? 25% se ele for primário, mas agora o crime é com violência ou grave ameaça à pessoa. Já ele deverá cumprir 30% se ele for agora reincidente em crime, de novo, com violência ou grave ameaça à pessoa. Vão subir o sarrafo? 40%. Se ele for primário. Primário mas se o crime for o quê? Hediondo ou equiparado. Tráfico, tortura e terrorismo. Os 3 T's. Aumentando o sarrafo mais um pouco. 50% que deverá cumprir. Se ele for primário e crime for hediondo ou equiparado, com resultado, morte. Aí é 50%, mesmo sendo primário. Neste caso, é vedado o livramento condicional. Também será necessário cumprir 50% se esse condenado for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E também será de 50% se ele for condenado pelo crime de constituição de milícia privada. Fechado? Mas vamos avançar. E onde é que nós vamos agora? Continuar os percentuais. 60% se ele for o quê? Reincidente. Obviamente, em crime hediondo ou equiparado. Ficou o mesmo percentual de antes, que era o 3/5, né? Que equivale a 60%, se for olhar. Beleza? E, por fim, 70% para ele progredir de regime se ele for reincidente em quê? Crime hediondo ou equiparado com resultado morte, também sendo vedado o livramento condicional. Agora, lembra do 1/8 que eu falei com vocês? Que ainda permaneceu uma situação que está fora de percentual, ainda uma fração? Mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Se o crime que ela praticou é sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o crime que ela praticou não tiver sido cometido contra o filho ou dependente, se ela cumpriu pelo menos 1/8 da pena, é pouco isso aqui, imagina, 8 anos, nós estamos falando de cumprir apenas 1 ano, tá? No regime anterior. E se essa pessoa for primária e tiver bom comportamento carcerário e não tiver integrado organização criminosa, ela terá direito à progressão de regime. É uma situação específica trazida pela lei e que sai fora desses percentuais que a gente acabou de colocar aqui, tá? Se cometer novo crime doloso ou falta grave, vai acontecer a revogação desse benefício. Tudo bem? Então vamos avançar. É possível a regressão do regime, né? Do cumprimento dessa pena? Ou seja, a regressão de regime ela vai acontecer com a transferência de qualquer dos regimes para o regime mais rigoroso. Ou seja, o sujeito estava no aberto, ele pode ir direto para o fechado. Olha mesmo, essa é a regressão. Mas quando é que vai acontecer? Se for o condenado praticar, olha, não é ser condenado, tá? Basta o condenado praticar fato definido como crime doloso, o culposo não entra, tá? Ou então ele tenha praticado falta grave. Se o condenado sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da execução, tornou incabível o regime anterior. Ele está cumprindo a pena dele e de repente vem uma condenação anterior que, somando a pena dele que ele estava cumprindo, torna incompatível esse regime. O resultado
é que ele deverá fazer esse somatório, essa unificação dessas penas dele, e aí entrar num novo regime, porque não é incompatível com o anterior. E também, se esse condenado foi condenado no regime aberto, tá? E aí ele vai ter regressão. Eu já tinha até adiantado isso aqui. Se ele frustrar os fins da execução ou, se podendo, não pagar a multa cumulativamente imposta. Vamos lembrar que existe uma súmula, a súmula de número 491 do STJ, que vai dizer que é inadmissível a chamada progressão per salto de regime prisional, tá? Ou seja, sair do fechado e ir diretão para o aberto, sem passar pelo semiaberto. Não pode. Agora, o contrário pode? O sujeito está no aberto, vai direto para o fechado, sem precisar passar pelo semiaberto? Pode, porque na regressão é possível. Fechou? Vamos lá? Para a gente avançar mais um pouco, vamos lembrar sobre a progressão de regime para reincidente em crime não hediondo equiparado. Isso aqui foi uma falha da lei. Como tivemos uma falha, precisamos ver o posicionamento do STJ sobre o assunto. Qual foi a falha na lei? A lei, quando tratou a ideia da reincidência, quando falou de crime hediondo e até mesmo crime hediondo com resultado morte, ele falou que essa reincidência tinha que ser em crime hediondo ou equiparado. Então ele deixou uma lacuna na lei. Porque se o sujeito for reincidente em outro crime que não seja hediondo ou equiparado, ele não pode precisar cumprir 60% ou até mesmo 70%. Ele tem que cumprir ou 40% ou 50%. Por quê? O legislador falhou. O legislador deveria estar falando que não precisava ter reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, bastava ter reincidência. Mas não foi isso que ele disse. Então, a jurisprudência chegou para resolver esse problema. Então, nós temos uma lacuna legislativa. Então, mesmo que o agente seja reincidente, mas ele não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, ao invés de ele ter que cumprir 60%, ele praticou um crime hediondo ou equiparado. Mas a reincidência dele, o crime anterior, que está dando a reincidência, não é em crime hediondo ou equiparado. Então, ele não tem que cumprir 60% para progredir de regime. Ele tem que cumprir o mínimo, que é o 40% para crime hediondo ou para o primário, né? O sujeito que é primário e que acabou de cometer um crime hediondo. Falha do legislador, mas essa é uma realidade que vocês vão ter que saber, tá? Então, não vão ser 60% nesse caso. A situação é semelhante no caso de reincidente, mas que não é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Se ele fosse um reincidente genérico, e se o legislador tivesse essa previsão, ele tinha que cumprir 70% quando ele comete um crime hediondo com resultado morte. Só que como não é essa a realidade, não trouxe essa previsão do legislador, ele precisa cumprir tão somente 50%, mesmo sendo reincidente, porque não é um reincidente específico, tá? O STJ, de acordo com esse julgado que está lá no nosso informativo 813, ele diz que a progressão de regime, essa alteração do pacote anticrime, ele falou crime hediondo com resultado morte. Como não temos uma ausência, né, na verdade, ou seja, há uma ausência de previsão dos lapsos relativos a reincidentes genéricos, temos uma lacuna legal, nós não podemos aplicar os 70%, tem que aplicar os 50%. Fechou? Então vamos lá. Mais um ponto. Vamos lembrar que é importante lembrar, e vamos lembrar que é importante lembrar, né? É cacofônico, mas então é para enfatizar que tem que lembrar mesmo. Em todos os casos, o apenado vai ter direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, que vai ser comprovado pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico. Isso aqui gerou muita polêmica, mas tá valendo. Respeitadas as normas que vedam a progressão. A decisão do juiz que determinar a progressão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento também que vai ser adotado para livramento condicional, indulto, comutação de penas, enfim.
E o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, o que ela vai fazer? Interromper o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, cometeu falta grave, vou interromper seu prazo para progressão de regime e vou ter por base o restante dessa pena. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente faz com todo o carinho possível, com a maior profundidade da temática possível. Gostou? Dá um like aqui, fortaleça o nosso canal. Se ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, aproveite a grande oportunidade de ter conteúdos dinâmicos e muito relevante para o seu concurso público voltado às carreiras policiais. Dá um like pra gente, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione seu sininho de notificações e certamente a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço, pessoal. Até mais.